Verdade. Todas as pessoas gostam, todas as pessoas falam, as pessoas até pedem, nos mostre a verdade, nos fale a verdade. Mas uma coisa é certa, que a verdade, ela pode trazer inúmeras reações às pessoas que a ouvem. A verdade, ela tem um poder tremendo, muito grande. A verdade, ela pode ser recebida com alegria ou com tristeza. A verdade, ao ser dita, ao ser manifesta, ela pode causar espanto, ela pode causar admiração, ela pode causar vergonha, ela pode causar indignação. A verdade é uma das coisas que, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, ela nunca ficará escondida. A verdade sempre virá à tona. Por mais aparente perfeição que possa existir na mentira, por mais interessante que possa ser a história contada, a verdade sempre vai se sobressair. E falando em verdade, todos nós conhecemos um texto aonde Jesus ele vai dizer assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E nós também conhecemos um outro versículo muito conhecido nosso, que é João 8,32, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, Jesus, ao dizer esse versículo, ao dizer estas palavras, ele estava no templo em Jerusalém, no último dia da festa dos tabernáculos, ensinando, pregando. E conta-nos que, dentre todas aquelas pessoas que estavam ali, havia um grupo que estavam discutindo. Uns diziam, ele é bom, não, ele é mau, não, ele é profeta, não, antes ele engana o povo. Por que é assim? Sempre vai ter aquelas pessoas que vão ficar discutindo se Jesus é bom, se Jesus não é bom, se Jesus salva, se Jesus não salva. Isso é normal. Mas diz que entre essas pessoas havia um grupo que creu, que acreditou nas palavras que Jesus falava. E é para esses que Jesus vai direcionar a partir de João 8,30, dizendo assim, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Meu amigo, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Preste muita atenção. Jesus, ele estava acabando de dar o ensino, acabando de pregar, e pessoas que acreditaram nele, pessoas que se renderam à sua mensagem, os que creram nele. E agora ele vai olhar para eles e vai dizer que vocês que acreditaram no que eu falei, se uma condicional, permanecerem, ficarem, não arredarem ao pé, forem até o fim, nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Ora, Jesus estava dizendo o que para eles? Que o primeiro passo eles deram, que foi crer. Eles ouviram a mensagem e acreditaram em Jesus. Mas agora, se eles desejassem mais bênçãos, se eles quisessem o resultado daquilo que eles ouviram, eles deveriam permanecer, ficar, firmar-se nas minhas palavras, disse o Senhor Jesus. Ora, ele estava pregando para os judeus. Os judeus eram um povo que eles tinham um privilégio de ser o povo escolhido por Deus, de ter a lei dada a Moisés. Então o judeu, ele se orgulhava das leis de Moisés, das palavras de Moisés, que são palavras de vida, que são palavras de instrução, que são palavras até os dias de hoje que nós devemos segui-las e obedecê-las segundo a graça manifestada nelas por Jesus Cristo. Mas preste atenção, Jesus estava se colocando no seu devido lugar aquele povo, se permanecerem nas minhas palavras.
E nós sabemos, irmãos, que nós ouvimos muitas palavras boas por aí. Tem muitas pessoas que têm uma ótima oratória. Há muitos líderes que falam muito bem. Há no Brasil um líder aí que ele consegue fazer o povo chorar, se alegrar, porque ele sabe falar o que o povo gosta de ouvir. E existem muitos em toda a história. Muitas pessoas que têm o dom da oratória, que falam palavras muito boas. Mas se você quer ser abençoado, se você quer ser salvo, se você quer a prosperidade de Deus, tem que permanecer nas palavras de Jesus. É as palavras de Jesus que nos conduzem à vida eterna. É as palavras de Jesus que vão nos mostrar o que é certo, o que é errado. São as palavras de Jesus que fazem toda a diferença. Oh, glória a Deus! Então, se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Ora, se é verdadeiramente, logo posso então ver que havia aqueles, e tem aqueles hoje que não são verdadeiros. Podemos dizer que são aqueles xing-lings, aqueles falsificados. Mas, glória a Deus pela tua vida que permanece nas palavras de Jesus. Então agora Jesus, continuando ensinando aqueles que creram nele, aqueles que acreditaram no que ele falava, ele vai dizer assim agora: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo para aqueles que creram nele. Ele faz um convite agora. Conhecereis, conjugação da palavra no futuro. Conhecereis. Eles tinham que continuar, eles tinham que avançar, buscar o conhecimento. E esse conhecimento faria com que eles fossem verdadeiramente livres, libertos. E quando Jesus diz isso, aqueles que creram, aqueles que ouviram, aqueles que estavam ali, conta-nos que eles não gostaram do que ouviram. Ao ponto de João 8,33 eles dizerem assim: ora, Senhor, nós somos da descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como diz que nós seremos libertos? Você sabia que é muito comum isso nas pessoas? As pessoas, ao serem confrontadas com o Evangelho, as pessoas ao serem confrontadas com a palavra de Deus, porque a Bíblia nos confronta, a Bíblia nos mostra quem nós somos, a Bíblia revela o que o homem é e ao mesmo tempo a Bíblia revela quem Deus é, a soberania, sua glória, sua majestade e o seu grande amor. A Bíblia é um livro das revelações. Então agora, quando Jesus confronta eles, mesmo eles tendo crido, mesmo eles acreditando, mesmo eles se alegrando, mesmo eles sabendo que Jesus tinha palavras de vida eterna, eles se fecham, eles recuam. Como assim? Nós somos da descendência de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. A primeira reação do ser humano ao ser confrontado pela palavra de Deus é negar. É negar a realidade. É negar a história. Porque existe um orgulho dentro do homem. O homem, ele pensa que ele pode se justificar diante de Deus. O homem, ele pensa que ele pode se defender diante de Deus. É meio que inaceitável para o nosso orgulho reconhecermos que somos dependentes, que não vamos conseguir sozinhos e precisamos de Jesus. Então agora, Jesus diz que eles precisavam conhecer a verdade e a verdade ia libertá-los. Mas eles se fecham. E a primeira coisa, eles negam a sua história, negam o seu passado. Como assim eles nunca foram escravos? A nação de Israel passou 430 anos escravos no Egito. Não é verdade? O grande libertador Moisés, os milagres do Egito, o Mar Vermelho que se abriu. E durante toda a história de Israel, eles passaram por mais 7 julgos às nações, devido ao pecado, à desobediência. Então aquela nação, devido à vida que eles escolhiam levar, eles foram escravos muitas e muitas vezes. Mas o orgulho fez que eles negassem isso. Nós nunca fomos escravos. E Jesus vai fazer uma revelação tremenda aqui. Jesus vai dizer que
aquele que comete o pecado se torna escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou com uma promessa de vida eterna. E Jesus vai dizer para eles: ora, o pecado vos aprisiona, o pecado tira de vocês a liberdade. E Jesus vai dizer que Ele é a verdade que liberta. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você: Deus te ama. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas há algo que ainda você precisa avançar. Reconheça, assuma, tome como verdade a palavra de Deus na íntegra na tua vida, e Jesus te libertará e você passará a ser filho. Leia João 8, você vai ver que maravilha. Deus te ama, Deus te abençoa, Deus quer salvar a tua alma. Assim eu entrego essa palavra nessa manhã, fazendo um convite para você. Conheça a verdade, permaneça na verdade, porque ela liberta, ela transforma. Oh, aleluia! Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe tudo à sua volta. Uma palavra basta. Se gostou, compartilha, mande para os seus amigos, porque Jesus está voltando e a igreja segue glorificando. Fica na paz, amado. Deus te abençoe.